Vamos hoje tratar de um tema bíblico, cujo segredo nós vamos, em parte, revelar, segredo de uma determinada ordem, que naturalmente não é o segredo, por exemplo, da interpretação cristã, nem tampouco da interpretação judaica. Essa pertence à ordem pitagórica, através da ordem pitagórica, mas o segredo vem de antes. É o seguinte, nós estudando o antigo Império Egípcio, nós sabemos que a economia desse império era fundamentalmente, sobretudo no Baixo Egito, era fundamentalmente agrícola. O Egito, dadas as suas condições, é um país que é um dom do Nilo e que é em torno do Nilo que construiu sempre toda a sua economia. Mas no Alto Egito existia outras formas de produção, não agrícola, como por exemplo a forma de pecuária e os criadores de gado, mas em número muito mais reduzido e menor do que propriamente o do Baixo Egito. Os sacerdotes, que eram os reguladores da vida econômica, eles se preocupavam muito em dar ao povo egípcio a maior soma possível de bem-estar com o mínimo possível de dispêndio de energia, princípio econômico comum que existe em todos os povos. Ora, a agricultura no Egito, devido às suas condições, era relativamente fácil, porque a terra era muito bem regada, muito bem preparada, tinha muito humus trazido pelo Nilo, de maneira que a produtividade era muito grande. E, ademais, a produção do trigo, a produção do papiro, também a servia de alimento, era muito fácil. E se no Baixo Egito, por exemplo, eles estabelecessem a criação de gado, ela seria praticamente impossível. Primeiro, pela ausência de pastagens. Segundo, que a criação de gado obrigaria a produção de alimento especial para alimentar o gado. E a carne de gado se tornaria, então, um alimento muito mais caro, muito mais dispendioso, o que inevitavelmente traria desequilíbrios de ordem econômica. Porque quando o alimento é caro, eles sabiam economia melhor que os modernos, e eles sabiam então que quando o alimento é caro, nós temos inevitável, como consequência inevitável, uma série de desequilíbrios econômicos que obrigam a alta de salários, etc., e aumento de preços, inflação, etc. Então, os sacerdotes egípcios, eles lutavam muito para evitar o uso da carne de gado, carne de vaca e também sobre carne de animais chamados impuros. Bem, aí também um segredo dos animais impuros, que depois você vê na questão da Arca de Noé, dos 7 animais puros, 7 animais impuros. Bem, mas não interessa, interessa aqui este ponto. Então, eles se viam obrigados a certas prescrições de caráter religioso, porque não era possível querer convencer o povo a não comer carne, afirmando apenas que isso perturbaria a economia, porque o aspecto individual, o interesse individual, não se choca contra o interesse coletivo muitas vezes, e isso não impediria que muitas pessoas se despreocupassem nisso e continuassem comprando carne, o que levaria muitos a produzir carne e a trazer então os desequilíbrios que a economia já tinha sofrido em outras ocasiões e que eles queriam evitar. Então, tornaram certas prescrições de caráter religioso no consumo de carne no Egito. Isso é muito necessário para nós estabelecermos um ponto de fundamento, porque nós sabemos que o Pentateuco foi escrito no Novo Império. Quer dizer, depois no Império do Meio, só no Novo Império é que foi feito o Pentateuco. Quer dizer que Moisés é uma figura que só vai aparecer muito depois de tudo isso que já havia acontecido no Egito.
O mesmo sucedeu em outros países. Nós encontramos ainda a proibição da carne, por exemplo, na Índia, onde existe um rebanho fabuloso, e, no entanto, se prescreve muito, as religiões prescrevem o não uso da carne, porque a criação de gado é sempre dispendiosa, muito mais dispendiosa, embora aparentemente não seja. Mas na Índia, por exemplo, não seria tanto, mas no Egito seria terrivelmente, como era terrivelmente dispendiosa. Bom, ora, acontece que Moisés, quando... Bom, aí tem uma série de outros segredos de Moisés, mas não interessa também. Moisés, quando levantou o povo judeu e quis levá-lo para a terra de Canaã, para a terra de Abraão, ele pensou da seguinte maneira: levar este povo para lá, para eles irem dedicar-se à agricultura, eles vão empobrecer-se, porque eles não poderão, por exemplo, comerciar com o Egito, que terão que comerciar, porque normalmente, nas condições econômicas da época, tudo que fica para cá do Orontes é necessariamente região que tem que comerciar com o Egito. Então ele pensaram o seguinte: ele vai para a agricultura, este povo comerciar com o Egito vai ter que oferecer os seus produtos agrícolas, de que o Egito não carece. Então nós teremos uma produção agrícola que, por outro lado, mais cara que a produção agrícola do Egito. E nós, para podermos sobreviver vendendo produtos agrícolas, mesmo que venha do Egito, sairá mais barato do que o nosso, por exemplo, para além do Orontes. O nosso sairia mais caro, ninguém iria se abastecer conosco, nós não teríamos meios de troca, porque iam preferir o Egito. Então, nesse caso, a nossa economia não pode orientar-se pela agricultura, não pode ter base primacial na agricultura, mas sim ter a base primacial na criação. Daí então aparece aquela espantoso mito de Caim e Abel, que nós vemos Caim, o agricultor, e vemos Abel, o criador de gado, prestarem as suas homenagens a Deus e Deus receber com mais agrado as de Abel do que as de Caim. Quando, naturalmente, nós sentimos que tem muito mais dignidade o trabalho do agricultor, que está tirando da terra apenas os seus frutos, aquilo que a terra dá, que não prejudica a terra, do que aquele que é obrigado a criar e a matar animais para se alimentar. Então isso causa escândalo. É natural que causasse escândalo. Mas a explicação é esta. Agora, então, nós vemos o seguinte: o que acontecia, era preciso convencer o povo que agradava mais a Deus o trabalho de Abel que o trabalho de Caim. Era mais agradável a Deus criar gado do que plantar. Os judeus, nós sabemos, não é um povo agrícola. Se hoje eles fazem agricultura por necessidade, em regra geral, eles não gostam de ter ligação com a terra. Eles tiveram, mas foram perdendo, foram se tornando cada vez mais um povo de pastores e de criadores, etc. Daí, os sacrifícios cruentos. Aí no sacrifício cruento tem muita coisa interessante, mas não vamos poder tratar, porque alongará muito. Aí os sacrifícios cruentos, que eram tão valorizados pelos egípcios, tão anticristãos, porque eles não têm mais sacrifício cruento, não é imolado no cristianismo. E o que nós notamos de interessante é o seguinte: que quando Moisés, depois de perder aquela esperança de se tornar um grão, aquela morte que ele cometeu num momento de ira, e que Moisés quer levar o povo judeu para Canaã, porque é notável que naquele período que ele cometeu aquele crime, está sujeito a um processo, e foi viver com os caimitas.
na ordem dos cainitas, que eram os ferreiros, porque a palavra Caim, em árabe, significa guerreiro. Ferreiro. Foi viver com os cainitas, o sogro dele era um cainita, e a esposa dele era uma cainita. Uma das esposas dele, que teve duas. E foi com os cainitas que ele teve a noção da ideia do Jeová, Deus dos exércitos, Deus dos ferreiros, uma espécie de Júpiter tonitruante, que não é o Jeová de Abraão. O Jeová de Abraão é o Jeová de Melquisedeque. Melquisedeque é que ensinou a Abraão o segredo do tetragrama de Jeová, sobre assunto também que um dia se poderá tratar. O Jeová de Moisés era o Jeová dos cainitas ferreiros, não dos cainitas, que no Egito eles estavam trabalhando no ferro, esses cainitas. É uma degradação, porque nós vamos encontrar hoje cainitas, descendentes dos cainitas, na Arábia, trabalhando como criadores de gado. Não é necessariamente que o cainita seja agricultor, mas os cainitas que ele fala, ele sempre os apresenta como agricultores. Quer dizer, Caim é um agricultor. Bom, então, ele estabelece, tem que pôr sobre Caim uma pecha criminosa, uma impressão de repugnância, e ele então transforma em assassino do irmão, do Abel. Ora, a Bíblia está cheia de incongruências, porque o Pentateuco é um dos péssimos livros que se conhece. É tudo cheio de incongruências, de falta de lógica, de falta de sequência cronológica. Os fatos que antecedem são citados como posteriores. É um livro tenebroso. Eu não sou eu que digo isso, não quer dizer que eu estou dizendo isso, mas vocês podem ler a Bíblia comentada pelos dominicanos, que chegam à mesma conclusão, e os jesuítas também, e talvez dirão até pior do que eu estou dizendo. Cheio de incongruência, um livro fragílimo, é uma série de histórias mal contadas, de mitos que se compreendem para um povo ignorante como os judeus. De forma que, em linhas gerais, eu podia aprofundar isso muito, mas iria muito longe. Em linhas gerais, o segredo de Caim é este. Então Moisés conseguiu, com isto, criar no povo judeu um ódio aos cainitas, inclusive até perseguição àqueles que ele considerava como descendentes dos cainitas, né? Que ele atribuiu, né, para os descendentes de Lemeque, os descendentes de Tubal-Caim, etc., que eles fizeram aquela luta tremenda, que, precisamente, Tubal-Caim passa a ser um símbolo positivo dentro da ordem pitagórica e dentro da ordem maçônica também. Porque a palavra secreta hoje da maçonaria, que não é mais secreta, porque todo mundo já sabe, é Tubal-Caim, que é o filho de Caim. Pode a lenda, por exemplo, de Caim e Abel corresponder a uma luta entre irmãos, ou também ter o significado, como tem em alguns pensamentos, como a luta entre dois povos, ou pertencentes à mesma raça, da mesma origem. Alguns, por exemplo, apresentam que a luta entre Caim e Abel se processou do seguinte modo. Os abelitas eram agricultores, Abel representava o povo agricultor, e os cainitas, o contrário, o povo criador, e os cainitas, o povo agricultor. Sendo que todos esses povos dão e oferecem as suas primícias ao Ser Supremo, ao Ser que adoram, aquele Deus que eles devotam as suas reverências. Mas acontece que, tendo havido maior progresso por parte dos abelitas, que tiveram os seus rebanhos aumentados, enquanto que os cainitas tiveram menos, ou tiveram safras muito fracas. Então isso provocou uma inveja, um ódio entre ambos os povos, do que teria levado então os cainitas
a exercerem pressão sobre os abelitas. Também se pode interpretar do seguinte modo: os abelitas, necessitando de terras para poder dar maiores pastagens aos seus animais, teriam talvez invadido regiões pertencentes aos cainitas, o que teria levado a estes a tomar uma atitude e provocar uma luta. Nós encontramos também a mesma fábula, ou melhor, o mesmo mito, nós encontramos no Ramayana, na descrição da luta entre os Áryas, o Rama chefiando os Áryas adoradores do cordeiro contra os Áryas adoradores do touro. E a luta também surge por uma questão de ordem econômica, por desejo de um grupo apossar-se de terras ou invadir terras de outro, dos choques provenientes da luta entre irmãos. Mas essa luta fratricida é sempre uma luta que traz como consequências a diminuição do poder de qualquer povo. Ela é sempre odiosa por este lado, como é também eticamente vituperável. De maneira que o mito Caim e Abel é um mito universal. Nós o encontramos em quase todas as crenças religiosas, em quase todas as descrições sobre a formação dos mitos de todos os povos. Agora, o que é interessante é ter Moisés escolhido esse mesmo mito e ter lhe dado essa característica de fazer dos cainitas agricultores contra os abelitas apresentados como criadores, e dando assim a entender a conveniência que havia de se dar preferência aos cainitas. Esse ponto é que é importante, é o que nós queremos salientar, que caracteriza a atitude de Moisés. Ademais, em abono da nossa tese, temos ainda a acrescentar outros aspectos, que é o seguinte: dadas as condições econômicas do novo império no Egito, dada a situação do povo judeu, que lá se achava como um povo de escravos, porque a escravidão é típica do novo império. Dada as condições desse povo, que prestava serviços não agrícolas, e muito pouco prestava serviços agrícolas, dadas as condições desse povo, dada a necessidade de retirá-lo de lá, como julgou Moisés, e a sua abrigação na terra de Canaã, ele precisava dar a este povo uma economia que correspondesse bem às suas possibilidades. Daí aquela preocupação de levar rebanhos, de levar o mais possível de animais de criação, atravessando o deserto, aqueles animais com sacrifícios tremendos, eles procuram conservar o mais que podem aqueles animais para chegar à terra de Canaã e poder então dar uma economia que fosse capaz de levar o povo judeu a uma elevação como realmente levou. O que mostra que Moisés era um político de visão muito ampla. Ora, isso são fatos que, se estudado bem na história, verifica-se que assim se deu, que assim se processou. Moisés não fez a saída do povo judeu apenas como um ato de sentimentalismo, de idealismo. Ele tinha também razões seguras, um critério muito sério de administração, um critério muito sério de orientação política e econômica. Então nós temos que considerar isso. Não temos medo de pôr a economia, de estudar a economia dentro dos fatos históricos, dos fatos da Bíblia e dos livros sagrados, porque a economia faz parte da vida humana. Ela também constitui a concreção humana, ela não pode ser separada. O erro foi separar, o erro foi não compreender isso. Agora, não vamos dar à economia apenas a direção total e absoluta dos fatos da história. Essa já seria uma interpretação abstratista e falsa, porque estaríamos dando a um fator que é componente de uma integral, como se ele fosse um fator essencial e único para produzir um fato. E mesmo dando-lhe a predominância sempre, nós cometeríamos um erro, porque às vezes ele pode predominar, mas não é sempre. De forma que o que nós damos, a interpretação que nós damos
desta lenda, não da lenda, mas da característica da lenda, do modo da lenda ser apresentado no Pentateuco, tem justificações de ordem econômica e histórica. Estão perfeitamente coerentes com a orientação de Moisés. Estão perfeitamente coerentes com o sentido que ele queria dar ao povo de Israel e que correspondia às condições históricas e econômicas da época. Este é o sentido que nós queremos dar. Não tem outra finalidade a nossa maneira de interpretar esses fatos. Naturalmente que não tratamos do assunto em toda a sua profundidade, nem dentro de todas as suas possibilidades, porque o assunto exigiria trabalhos mais completos, mesmo que nós teríamos que recuar ao tema adâmico, o tema do paraíso, etc., e mesmo avançar até chegar a Moisés para chegarmos então ao Pentateuco, porque o Pentateuco tem que se procurar as razões por que Moisés escreveu a Gênesis daquele modo, fez aquelas descrições, estabeleceu aqueles mitos e com que intenções ele tinha. Não é possível que ele fizesse aquilo apenas por imaginação. Nós sabemos perfeitamente que Moisés era um homem de cultura elevadíssima e também sabemos de que a cultura dos homens desta época era alguma coisa de excepcional e, portanto, não basta que nós olhemos as grandes realizações do antigo império egípcio para compreendermos que não é possível que Moisés tenha atingido um grau como atingiu, de quase ser o sumo sacerdote, possivelmente até o faraó, desse homem ser um desconhecedor daquela sabedoria e daquele conhecimento profundo de que tinham os sacerdotes, os grandes sacerdotes do Egito. De maneira que isto não vem em sabão no cristianismo, isto não vem em absoluto prejudicar o cristianismo. Isto vem, sim, em facilitar aos cristãos abrirem portas, a fazer novas aberturas, porque eles falam tanto nas aberturas para a esquerda, uma abertura para unificar-se com as outras crenças que sabem que os mitos podem ter diversos conteúdos e diversas intencionalidades segundo os interesses de cada época e de cada crença religiosa. De maneira que nós nos libertamos desses aspectos secundários dos mitos e podemos depois marchar para o que eles realmente significam na sua essencialidade, então nós poderemos encontrar aquele ponto que une, que é o vértice da pirâmide, e que vai unir o pensamento universal e que poderá, então, dar ao cristianismo o seu verdadeiro sentido ecumênico, porque só então o cristianismo estará apto a dar aquela parte que falta às religiões orientais, daquela parte de que carecem as religiões orientais, que o cristianismo tem, e que o cristianismo pode, com elas, unir-se para dar, então, a realização daquele desejo que já tem muitíssimos séculos e milênios de existência, que é a criação de uma verdadeira religião universal, não imposta pela força, mas fundada no sentir mais profundo de todos os povos. Esse é o sentido que nós queremos mostrar que há neste mito de Caim.